Então, está dizendo aqui para nós que a aula está gravando, né? Nós vamos estar trabalhando, então, práticas contábeis aplicadas, né? E eu vou estar falando um pouco para vocês sobre remuneração. Não sei se vocês deram uma olhada lá no material que eu disponibilizei, né? Então, o que a gente pode estar falando sobre remuneração? A própria CLT trata desse assunto, né? Então, a gente precisa lembrar assim, muita coisa que nós estamos trabalhando aqui, falando nas aulas, explicando para vocês, está relacionada à parte de legislação trabalhista. Então, eu falei que essa parte de práticas contábeis aqui era mais voltada para a parte de recursos humanos e principalmente folha de pagamento. Então, o que acontece? Quando a gente fala de remuneração, muitas vezes a pessoa fala assim, remuneração é o salário, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o conceito de remuneração, ele é muito mais amplo do que apenas o salário, né? Então, a gente pode dizer assim que a remuneração seria todos os valores que o funcionário recebe em troca do seu trabalho. E aí a gente pode estar considerando o quê? O próprio salário, faz parte da remuneração, os abonos que porventura o funcionário receba, gratificações, os prêmios, comissões que ele também tenha direito, né, que ele receba, algum tipo de salário utilidade, que eu vou explicar o que é isso, né, e as gorjetas. Então, é uma série de valores que estão englobados dentro do conceito de remuneração. Ok? Então, sempre quando a gente fala assim, sua remuneração, você tem que pensar assim, não é apenas o salário, ou seja, seria tudo aquilo que eu recebo em troca do meu trabalho, certo? Então, tem até algumas empresas, algumas categorias, né, que ela tem a questão de anuênio, né, ou quinquênio, alguma coisa assim, que é uma forma de valorizar a pessoa que está mais tempo na empresa, né? Então, à medida que você vai adquirindo tempo de experiência dentro da empresa, né? Então, vamos falar assim, o nosso acordo coletivo prevê um quinquênio. Então, a cada 5 anos de trabalho, você vai ter um valor a mais no seu salário, né? Alguns falam que esqueci agora a denominação, mas vamos trabalhar com quinquênio mesmo. Então, você pensa assim, eu tenho 5 anos de trabalho nessa empresa. O acordo coletivo prevê, então, que a cada 5 anos eu receba 5% a mais no meu salário. Então, você vai ter destacado no seu lerite o salário e embaixo o quinquênio, né? Se você tiver 5 anos, então 5% do salário. Se você tiver 10 anos de trabalho, 10% do salário e assim por diante. Vai aumentando conforme o tempo. Se falar que é anuênio, o anuênio é interessante pelo seguinte, né? Normalmente é 1% de aumento ao ano. Você fala assim, eu tenho 1 ano de trabalho, você está recebendo o seu salário mais 1%. Se tiver 2 anos, salário 2%. E assim vai sucessivamente até o tempo que você tiver. Então, você fala, eu trabalho há 30 anos na mesma empresa. Beleza, então você tem o seu salário mais 30%. Fora qualquer outra coisa que seja relacionada, então, à sua atividade, né? E o que seria o salário, né? Então, a gente pode dizer assim, olha, é a remuneração mais comum, é o que todo mundo tem, né? Todo mundo praticamente recebe salário, né? Então, a gente pode dizer assim, que o salário é a parte fixa da sua remuneração. Ainda mais quando a pessoa tiver determinadas funções ou categorias, né? Que tem salário fixo e salário variável. Então, a gente fala assim, olha, eu ganho um fixo mais comissão. Então, o seu salário fixo ou a sua remuneração fixa, a gente pode atribuir o nome para ela de salário. E aí, a parte variável seria a sua comissão, né? O seu prêmio, sei lá. Então, a gente pode dizer assim, salário é a parte fixa da remuneração do funcionário. E aí, o que vai acontecer? Você tem a questão do salário mensal. Então, você fala assim, eu recebo o meu salário por mês. Perfeito. Então, você é um funcionário mensalista. Então, você tem uma remuneração fixa, que você recebe todos os meses, né?
E tem aquele outro caso que seria a pessoa que trabalha como horista, né? Que seria a remuneração dele, então, o salário dele seria salário por hora. Então, quanto mais horas ele trabalhar, maior é o salário que ele vai ter. Quanto menos horas ele trabalhar, menor vai ser o salário no final do mês. Então, sempre que nós falamos de uma pessoa que é horista, né, que trabalha por hora, o que vai acontecer? Todos os meses que você tiver aí, que nem mês de fevereiro, é o mês mais curto do ano, normalmente o horista recebe menos do que os demais meses. Se você trabalha num mês que tem 30 dias, então você vai receber a remuneração como se fosse normal, né? E se o mês tiver 31 dias, então provavelmente você vai estar recebendo um pouquinho a mais, porque você vai estar trabalhando também um pouquinho a mais, ok? Nós já comentamos alguma coisa com relação às horas, né? O que seria o padrão de horas para se trabalhar. Então a gente precisa lembrar assim, o que a CLT considera como um padrão normal é um trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Esse é o padrão normal. E aí nós temos outros casos, dependendo da categoria da pessoa, né, que trabalha só 6 horas por dia, então seriam 30 horas semanais e 180 horas mensais, ou 4 horas por dia, que seriam 20 horas semanais e 120 horas mensais. Perfeito? Então, é nesse caso que a gente tem que tomar cuidado, porque se você vai calcular qual é a remuneração por hora, você tem que sempre verificar qual é o padrão de trabalho da pessoa, né? Quantas horas ele trabalha por dia, quantas horas ele trabalha por mês, para então fazer o cálculo, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira: uma pessoa que ganhe, vamos supor, 10 mil reais por mês, e ela trabalhe 8 horas por dia, então ela tem um trabalho mensal de 220 horas, qual que é o valor dela? Qual o valor da remuneração dela por um mês de uma hora de trabalho? Então, é só pegar a calculadora e fazer as contas, né? Não sei se vocês estão com calculadora fácil aí, mas se não tiver também, deve ter aí no computador, né? Então, se a pessoa está lá com 10 mil reais, ele vai estar ganhando aí por hora R$ 45,45. Perfeito? Se vocês quiserem fazer uma continha básica aí, então você fala assim, ó, eu ganho 10 mil reais por mês. Ótimo. Trabalho 8 horas por dia, 220 horas por mês. Então, qual que é a remuneração por hora do meu trabalho? R$ 45,45. E aí você pode começar a trabalhar a questão, por exemplo, de adicionais, né? Então nós temos aí um dos adicionais que a gente tem que sempre levar em consideração é a questão da hora extra. Perfeito? Então, o que vai acontecer? A hora extra é a hora que você vai trabalhar além do padrão normal das suas horas. Lembrando uma coisa importante que a gente não pode deixar de sempre estar tocando nesse detalhe, né? Que para que você faça hora extra, no sentido de estar sendo remunerado por isso, você tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Perfeito? Se a pessoa trabalhar 4 ou 6 horas diárias, pela legislação não tem direito a fazer hora extra. Aí você vai falar para mim, mas por que não pode? É só você pensar na seguinte questão. As categorias que trabalham 4 horas diárias ou 6 horas diárias são categorias distintas, né? São funções ou categorias que trabalham já com uma certa distinção das demais. Por quê? Ou porque tem alguma proibição em relação à insalubridade, ou em relação à periculosidade, em relação a uma série de fatores que já não permitem que ele trabalhe além daquele horário. Por quê? Se trabalhar mais do que esse horário, vai estar prejudicando o funcionário, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar alguma coisa da integridade física da pessoa. Então, se não pode trabalhar além do horário que já é pré-determinado, então não pode fazer hora extra. Então, você pensa assim, pessoas que trabalham 6 horas, provavelmente tem um turno,
né? No parte da manhã, trabalha 6 horas, e um turno na parte da tarde, que também trabalha 6 horas. Por isso que tem duas pessoas exercendo aquela atividade dentro da empresa, para poder, então, abranger todo o período de trabalho. Certo? Por isso que a legislação não permite, então, que a gente faça hora extra se você trabalhar menos do que 8 horas diárias. Aí vem uma outra consideração bem importante que a gente precisa sempre estar destacando, que é assim: qual o limite máximo de horas extras que um funcionário pode estar fazendo por dia? Então, sempre lembrando que se a pessoa trabalha 8 horas por dia, no máximo ele pode fazer 2 horas extras diárias. Então, ele vai trabalhar no total 10 horas, mais o horário que ele tem direito de descanso, né, de alimentação. Então, no total, ele trabalhará 11 horas. Já é um período bem longo de trabalho, né? Ou de tempo à disposição da empresa. Perfeito? Então, sempre que a gente falar da questão das horas extras, a gente tem que lembrar exatamente isso, que só vai poder computar horas extras, no sentido de remuneração, a pessoa que trabalhar pelo menos 8 horas diárias, 220 horas mensais de trabalho. Perfeito? E aí nós vamos pensar o seguinte: a legislação também estabelece qual é o mínimo de remuneração que essa pessoa tem que ter sobre a hora trabalhada. Então, no mínimo, ela tem que ganhar 50% a mais sobre o valor da hora trabalhada normal a título de hora extra. Então, voltando àquele exemplo que eu tinha acabado de falar com vocês, vamos supor que a pessoa ganhe, então, 10 mil reais. Então, 10 mil reais para uma jornada de trabalho de 8 horas, 220 horas mensais, ele vai ter um salário por hora, né, uma remuneração por hora de R$ 45,45. Se nós formos acrescentar 50% de hora extra, né, o que vai acontecer? Ele vai estar recebendo, então, R$ 68,18 por hora extra. Então, cada hora a mais que ele trabalhar, ele vai receber os R$ 45 mais 50%, que totaliza R$ 68,18. Ok? Isso a título de hora extra. Todo mundo entendeu pelo menos isso aqui? Se alguém não entendeu, aproveita para já gritar aí para a gente poder explicar de novo, hein? Então, só Tranquilo. recapitulando. Pode falar. Não, tranquilo. Ah, tranquilo? Então, só para a gente poder recapitular, né? A questão da hora extra é sempre assim: a pessoa tem um salário base, o salário normal dela, e eu vou pegar o salário e dividir por 220 horas, que seria o total que ele trabalha por mês, para encontrar o valor de uma hora trabalhada. Esse é o valor da hora normal, sem nenhum tipo de acréscimo. Calculei o valor da hora normal, eu vou acrescentar mais 50%, no caso de hora extra, e aí chego no valor da hora extra do funcionário, que é o valor da hora normal mais 50% de acréscimo. E multiplicar por quantas horas extras ele fez, além da jornada normal de trabalho dele. Normalmente o apontamento é feito por mês, né? Então, deixa o funcionário trabalhando, fazendo as horas extras, né? Faz o apontamento e depois é calculado na folha, para então poder fazer o cálculo da remuneração dele. Um detalhe bastante interessante em relação às horas extras é o seguinte: quem é mensalista, pessoa que trabalha recebendo um salário mensal, um salário fixo mensal, né? Um salário que não tem variação, toda vez que ele fizer hora extra, ele tem direito a um reflexo no descanso semanal remunerado, DSR. Então vamos pensar o seguinte, que nem eu falei para vocês, a pessoa ganha 10 mil reais por mês, beleza. Então dentro desses 10 mil reais, já está previsto que é o salário mais englobado o DSR, o descanso semanal remunerado. Então, mesmo que essa pessoa trabalhe de segunda a sábado, que às vezes acontece, né, das empresas colocarem a jornada de trabalho de segunda a sábado, então a gente precisa lembrar, o domingo a pessoa não estará trabalhando.
Então, domingo é o dia de descanso, que é o que a legislação determina. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa recebe 10 mil por mês, ele já está ganhando o seu DSR, o Descanso Semanal Remunerado. Então, ele trabalha de segunda a sábado e o domingo dele, dentro do conceito da legislação trabalhista, já está sendo remunerado pelo salário fixo que ele recebe. Então, esses 10 mil reais já está englobando todo o período de trabalho e também o dia de descanso dele. Então, todo mensalista já é esse critério. Se ele trabalhar de segunda a sexta, ou se ele trabalhar de segunda a sábado, o descanso semanal dele está sendo pago dentro do salário mensal que ele recebe. Ok? Agora, só vai mudar essa forma de cálculo no caso do horista. Então, o horista, o que vai acontecer? A gente vai calcular a remuneração dele pelas horas trabalhadas, e aí nós vamos ter que calcular separado o domingo, que é o dia de descanso, certo? Então, verificar quantos domingos tem no mês, verificar a jornada de trabalho normal dele, que normalmente são 8 horas, e aí fazer o cálculo com base no salário hora normal do funcionário. Aí eu calculo o DSR e somo na remuneração normal que ele teve durante a semana. O mensalista não tem isso, o mensalista já está englobado dentro da remuneração. Agora, no caso de hora extra, então no caso de hora extra, o que vai acontecer? O salário de 10 mil vai ser os 10 mil mais o valor da hora extra. Perfeito? O que nós temos que fazer? Fazer o reflexo no DSR. Então eu preciso ver quanto ele ganhou de hora extra, dividir pelo número de dias úteis que tem no mês e multiplicar pela quantidade de domingos que aquele mês teve. E aí eu vou descobrir qual é o valor que vai ser acrescido como DSR para aquele funcionário. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Vamos supor que ele ganhou R$ 200 de hora extra. Eu pego os R$ 200, verifico lá quantos dias úteis teve no mês. 22. Divido por 22, multiplico por 4 domingos. E aí esse valor que eu encontrar é o valor a mais que ele vai receber a título de reflexo no DSR dele, porque ele fez horas extras. Então, quando a gente fala do mensalista, o DSR dele está embutido no salário. Mas quando ele faz hora extra, ele tem que receber, então, esse valor também na parte de descanso semanal remunerado que ele tem direito. Ok? Vamos falar também sobre um outro tipo de adicional, que é o adicional de insalubridade. Vocês sabem o que é insalubridade? Isso daí é quando o serviço da pessoa tem um risco de causar algum tipo de doença na pessoa, algum risco nesse sentido. Esse é o salubridade. Tem o de periculosidade, que tem o risco de morte. Isso. Então vamos pensar o seguinte: uma pessoa que trabalha, vamos supor, na recepção de um hospital. Então, é uma pessoa que não tem nada a ver com a parte médica, com a parte de técnica de enfermagem, essa parte toda assim. Mas ele está ali, na linha de frente, atendendo todos os pacientes, né? O paciente chega, vai fazer ficha, faz uma série de perguntas, faz uma série de coisas. Será que ele não está sofrendo algum risco de trabalhar num ambiente insalubre? Porque ele está falando diretamente com as pessoas que vão ser atendidas, né? E aí vamos pensar, por exemplo, nós estamos atravessando aí uma pandemia da Covid-19, né? Então, nós já vimos que várias pessoas que trabalham na recepção dos hospitais estão contaminadas. Ou seja, pegaram o Covid-19, por quê? Porque estavam atendendo os pacientes que chegavam para poder se consultar, não é isso? E aí nós podemos dizer o seguinte: quem trabalha, por exemplo, lá no INSS ou junto aos regimes próprios de previdência social e recebe o segurado
que vai lá para fazer uma perícia médica, porque ele quer manter o auxílio-doença ou coisa parecida, essa pessoa também tem risco de insalubridade. Porque às vezes a pessoa tem doenças contagiosas, tem uma tuberculose, tem uma série de outras doenças aí, e quem lida diretamente com atendimento está mais propenso, então, corre mais risco de estar, então, sendo contaminado, né, pegando essas doenças aí, em função desse atendimento, dessa forma de trabalho. Agora, vamos pegar o exemplo de um contador. Então, mesmo que você trabalhe dentro de um hospital, mas se você trabalhar no setor de contabilidade, você não vai estar atendendo público, vai? Você vai estar atendendo só documentação, vai estar... O máximo que pode acontecer é público interno, mas público externo, não. Perfeito? Então, assim, a gente considera que, no caso do contador, ele não tem direito a um adicional, por exemplo, de insalubridade. Por quê? Porque ele não tem contato direto com situações que possam estar prejudicando a saúde dele, trazendo algum risco para a saúde ou coisas do gênero, certo? Então, a CLT sempre pede que o que vai acontecer? O setor de recursos humanos, departamentos pessoal, né? Ele vai ter que fazer uma verificação em todos os ambientes, em todos os setores da empresa, para determinar qual é o risco de insalubridade e de periculosidade que cada ambiente oferece para os funcionários. Então, precisa lembrar assim, se eu trabalho num lugar que eu estou exposto a odores, né? Por exemplo, eu lido com produtos químicos, né? Então, eu estou sujeito aí a ficar inalando os gases produzidos pelos produtos químicos e isso vai me prejudicar futuramente. Eu posso contrair uma doença, né? Porque é um ambiente insalubre. Se eu trabalho num lugar que tenha muita umidade, muito abafado, sem ventilação, tem uma série de fatores, né? Também pode estar acarretando risco de saúde, então, porque é considerado um ambiente insalubre. Então, a Professor, medicina do... Oi, pode falar. lá no hospital, Hum, eles pagaram uma empresa para fazer um documento falando que nós, né, do pessoal da recepção, e tem outras pessoas também, que a gente não tem contato direto com o paciente e tiraram a nossa insalubridade. que absurdo, né? Eles pagaram um documento, acho que por volta, acho que o valor, acho que variava entre 8 a 9 mil. Então, se a gente quisesse reverter, a gente teria que pagar uma empresa para reavaliação, para ela informar que a gente tem contato direto com o paciente, a gente corre risco, e aí a gente teria que pagar mais ou menos esse valor. Foi o que o, O RH, é, não, a gente não? ligou para Sindicato. o sindicato, aí eles informaram que o papel chegou uma cópia lá desse papel, né? Sim. Que a própria empresa, o hospital, havia contratado uma empresa para fazer esse documento e que se a gente quisesse reverter, teria que contratar uma empresa para, né, fazer para reverter o caso, para a gente voltar a ter a nossa salubridade que tiraram. Porque, no caso, eles não tinham condições, não tinham dinheiro, o sindicato não tinha dinheiro para fazer isso sozinho, que teria que todos se reunirem para contratar uma empresa e recorrer. Então, esse documento que ele está falando aí é reconhecido como LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, certo? Então, a empresa realmente ela tem que fazer esse documento aí, que é o que o Ministério da Previdência, né, prevê para analisar aí a necessidade de aplicação, por exemplo, da insalubridade, né? Se fala, tem direito à insalubridade? Então,
vamos dar uma olhada nesse LTCAT, né? E tem o PPP também, que é o perfil psico... eu esqueci o termo exatamente, mas o LTCAT é o principal, né? E é esse documento que vai dizer, olha, determinado setor ou determinada função está exposto a agente nocivo ou está exposto a algum tipo de risco, né? E aí tem direito à insalubridade ou não tem direito à insalubridade, né? Então, é bem interessante isso aí. Só que é aquela questão, se fosse dessa maneira, então, se vocês não estivessem expostos a nenhum tipo de risco, então as pessoas que estão trabalhando na recepção, por exemplo, não precisariam usar máscara, não precisariam se preocupar, que não iam contrair, por exemplo, o Covid-19. E a gente tem visto que não é isso que está acontecendo, né? Pois é, exatamente. A gente também achou um absurdo, né? Tanto é que a gente falou entre nós, os recepcionistas, para que depois que passar tudo isso, a gente fazer um baixo-assinado, fazer alguma coisa que chame a atenção deles realmente, porque ficou muita gente doente, né? E a gente tem contato direto, sim, com o paciente, não tem como. Tem paciente, professor, que tosse, espirra na cara da gente, sabe? Na maior cara de pau. Eu sei, Não tem, não tem educação nenhuma. Então, eu sei. é um absurdo, é um absurdo. Então, e vocês veem que a empresa, ela faz toda essa questão, uma porque a legislação obriga a empresa a fazer o laudo, né, o LTCAT, para verificar que se as pessoas que estão trabalhando na empresa estão expostas ou não a risco. Isso é obrigatório. A empresa não tem como fugir disso. Mas é lógico que assim, ela deveria fazer de uma maneira correta, né, contratar uma empresa idônea, fazer de uma maneira correta, para poder, então, pelo menos resguardar um pouco os funcionários. Por quê? O funcionário que está exposto a algum tipo de risco, ele tem que usar equipamentos de proteção individual. Hoje, isso está sendo muito difundido, muito falado na mídia, né? Os profissionais da saúde estão necessitando da utilização de equipamentos de proteção individual para poder fazer o trabalho deles. Mas, assim, existem inúmeros EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que diversas categorias deveriam utilizar rotineiramente no seu trabalho para evitar que determinados riscos pudessem prejudicar a saúde do funcionário. Independente disso, o que acontece? A legislação determina que, verificado que existe um risco de insalubridade, né, é necessário que a empresa pague um adicional aos seus funcionários. Então, a gente vai estar comentando essa questão do adicional. E pasmem vocês o seguinte, existem 3 níveis de adicional pela legislação. Então, a gente fala assim, quando existe um grau mínimo de risco, é pago 10% do salário mínimo, certo? 10% do salário mínimo. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.045, então 10% seria R$ 104,50 por mês. O segundo nível é conhecido como grau médio. Então, existe um grau médio de risco para aquela determinada função, para aqueles determinados funcionários. Então, é 20% do salário mínimo. E se for um grau máximo, que já é um grau muito alto de insalubridade, né, seria um risco muito alto para o funcionário, então ele tem direito a receber 40% do salário mínimo. Perfeito? Então, vejam bem que não é a remuneração do funcionário, não é o salário que o funcionário recebe, mas sim sobre o salário mínimo. Então, são 3 níveis: mínimo, médio e máximo. Nível mínimo 10%, nível médio 20% e nível máximo 40% do salário mínimo. Não é um valor tão alto para a empresa pagar, mas as empresas fazem de tudo para tentar se livrar desse adicional aí, que é o adicional de salubridade. É bem complicado isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Fala. professor, Estou ouvindo. como é que eles definem se o risco é mínimo, médio ou risco alto? Exatamente através do laudo, né? Aquele laudo que eu comentei com vocês, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, né?
Então, a empresa que é contratada para fazer esse laudo aí, ela tem a expertise, ela tem a capacidade de estar verificando, fazendo a medição, fazendo toda a verificação, estabelecendo, falando assim, olha, esse setor aqui está exposto a um determinado nível de insalubridade. Então, a gente considera que é um grau mínimo. Tá? Então, ela já estabelece certinho cada setor ou cada função exercida na empresa, qual é o grau que aquela função ou aquele setor está exposto em relação à insalubridade. É o famoso LTCAT. Beleza, entendi. Obrigado. Ok? Então, através desse documento é que se estabelece, então, se o funcionário tem direito a 10%, a 20% ou 40% do salário mínimo. Não é Professor, sobre o salário de remuneração, hein? Oi, pode falar. toda empresa, independente seja de pequeno a médio a grande porte, ela tem que fazer, ou só se tipo, se ela trabalhar realmente com áreas de risco, que ela veja que tenha algum risco, que venha a Então, prejudicar. as empresas as micro e pequenas empresas, elas têm uma certa, vamos dizer assim, a lei não dá um certo privilégio para elas, né? A não ser que ela esteja atuando numa área que seja extremamente prejudicial à saúde. Mas caso contrário, se for uma empresa normal, uma empresa que não tenha grandes riscos ao funcionário, ela não é obrigada a fazer. Saindo das pequenas empresas, então, empresas de porte já de médio para grande, elas são obrigadas a estar verificando se ela oferece algum nível de insalubridade ou periculosidade aos funcionários. Então, o que vai acontecer? Se ela é uma empresa que normalmente não tem nenhuma área que ofereça risco de saúde, né, insalubridade ou periculosidade, ela vai fazer esse documento uma única vez e deixar ele arquivadinho lá para inspeção, para verificação, porque ela não tem áreas que ofereçam risco. Então, ela não é obrigada a estar sempre fazendo esse estudo. Por quê? Vamos pensar no caso, novamente, de um hospital, né? Que nem você comentou do hospital. Então, você pensa assim, o hospital ele precisa estar sempre atualizando. Por quê? Às vezes ele tinha uma área lá que modificou, né? Foi feita alguma alteração no layout e a área que era uma área para guardar, armazenar produtos, por exemplo, né? Ela passa a ser agora uma área de exames, certo? Então, assim, vamos pegar, eles tinham uma sala lá que era guardado como uma parte do almoxarifado e, de repente, ela faz uma reestruturação no layout e agora aquela sala lá se tornou uma sala para exames. Então, ele precisa chamar novamente a empresa, para a empresa vir avaliar se aquela área agora está oferecendo algum tipo de risco à saúde daquelas pessoas que vão trabalhar lá, certo? Então, sempre que houver alteração no layout, ou alteração na forma de atendimento, nos procedimentos, ou coisa do gênero, eles precisam fazer uma atualização nesse laudo técnico deles aí. Agora, se é uma empresa normal, vamos pegar um outro exemplo. Um escritório de contabilidade. Então, assim, praticamente o risco é nulo, né? Não tem risco à saúde do funcionário, certo? Trabalhos de escritório são trabalhos bem tranquilos, que não tem nada assim que necessite fazer esse acompanhamento. Então, normalmente, o que vai acontecer? Dependendo do porte da empresa, ela vai fazer uma única vez e deixar armazenado lá, deixar guardado para futuras verificações. Porque ela já sabe que não é uma empresa que ofereça, ou não existem setores na empresa que oferecem riscos de saúde ou riscos de níveis de insalubridade. Ok? Então, sempre lembrando, né? 3 níveis. Insalubridade, grau mínimo, 10% do salário mínimo. Insalubridade, grau médio, 20% do salário mínimo. Insalubridade, grau máximo, 40% do salário mínimo. Enquanto o funcionário estiver exercendo aquela atividade, enquanto o funcionário estiver trabalhando naquela empresa, naquele setor, ele tem direito a receber o adicional de salubridade, né? Até porque o próprio laudo já vai especificar qual é o nível, né? Qual o grau mínimo, médio ou máximo, e a empresa é obrigada a estar fazendo o pagamento desse adicional. Agora, o grande ponto que a gente sempre tem que destacar, sim,
Isso não quer dizer que o funcionário não deva utilizar os equipamentos de proteção individual. Ah, professor, mas se eu colocar a máscara, se eu utilizar o óculos de proteção, se eu colocar o protetor auricular, de repente é barulho, né, o ruído que é um dos itens aí da insalubridade, aí eles não vão querer me pagar mais o adicional. Não. A legislação é bem clara no sentido, a empresa deve obrigatoriamente fornecer os equipamentos de proteção individual e também pagar o adicional de salubridade. Então, assim, uma coisa não elimina a outra. Então, se você está dentro de um ambiente que é insalubre, você tem que usar o equipamento de proteção individual e tem direito ao adicional de salubridade também. Certo? Então, isso é um ponto que tem que deixar bem claro na cabeça de vocês, para não fazer confusão e falar, ah, não, mas se eu estou usando, então não tenho mais direito. Não, tem sim. E tem algumas empresas que vêm com essas historinhas, viu? Falar, ah, eu estou te dando a máscara, então a partir do mês que vem eu não vou mais te pagar adicional. Mentira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se já foi constatado que existe a insalubridade, ela tem que fornecer o equipamento e também tem que pagar o adicional de insalubridade para vocês. Perfeito? Professor, mas nesse caso que a Mônica deu no hospital, Sim. se eles não estão pagando insalubridade e você contrai alguma coisa, a empresa mesmo assim é responsável, não é? Sim, ela é responsável. Por isso que o que o pessoal lá da recepção vai ter que fazer, assim que passar toda essa loucura que está acontecendo agora, eles vão ter que acionar novamente o sindicato e dizer, olha, nós tínhamos lá, sei lá, 20 pessoas trabalhando na recepção e 5 se contaminaram. E vocês vêm dizer para nós que não tem insalubridade? Tem. Porque é só você pensar assim, da mesma forma que uma pessoa está pegando, então, agora a Covid-19, ele pode contrair uma tuberculose, ele pode contrair uma hanseníase, ele pode contrair uma série de coisas que são transmissíveis, né? Desde que ele tenha de repente ele está com a imunidade baixa, com alguma coisa assim, então, só de estar ali atendendo a pessoa, ele já pode contrair a doença. Então, na verdade, a empresa precisa rever esse LTCAT aí, porque eles estão, na verdade, prejudicando os funcionários. Uhum. Ok? Valeu, professor. Aí nós temos também o outro item que é muito importante, que é o adicional de periculosidade. Então, o que a legislação diz para nós? Se o funcionário executar as suas atividades profissionais em condições perigosas, então, o que eles consideram como perigoso? Se você trabalhar com produtos inflamáveis, com explosivos ou com a questão de segurança, né? Que também é um outro ponto bem importante. Então, vamos pensar o seguinte, você trabalha numa empresa que fabrica explosivo, fabrica rojões, bombinhas, essas coisas todas aí. Aí, o que vai acontecer? Você vai falar para mim assim, ah, não, mas eu não trabalho na fábrica, né? A fábrica está do lado aqui, o escritório ao lado, então assim, eu não trabalho diretamente na fábrica. Perfeito, não trabalho. Então, você vai falar para mim que você não está exposto à parte de perigo. É lógico que se pegar fogo ali, né, se causar algum problema, explode todo mundo, morre todo mundo, quem trabalhava na fábrica, quem trabalhava no escritório, desde que estivesse no mesmo prédio, né, provavelmente morrerão todos. Então precisa tomar bastante cuidado, porque assim, com relação a produtos inflamáveis e explosivos, precisa ser feita uma apuração bem detalhada aí, para ver então se a pessoa, mesmo não trabalhando diretamente com o produto, se ele não está exposto a essa questão da periculosidade, certo? Então, é aquela questão assim, eu não manuseio, mas eu trabalho no mesmo ambiente. Então, se acontecer algum problema, provavelmente eu também serei prejudicado. Então, precisa sempre tomar com isso, porque periculosidade precisa ser verificado. Esse pequeno detalhe aí com relação a produtos inflamáveis ou produtos explosivos. Ok? Fala. Professor, o trabalho em altura, ele é um insalubre ou um serviço de periculosidade? Não entendi o que você falou, desculpa. O trabalho em altura, ele é A um risco de altura. ele é um serviço insalubre ou de periculosidade? Então, todo mundo que trabalha, vamos supor assim, todo mundo que trabalha em construção civil, que está lá construindo prédio e tudo mais, é periculosidade, né? Ele pode...
Eu tenho um amigo Fala. meu que ele trabalha pintando prédios, pintando edifícios. Ele fica pendurado lá de fora. Periculosidade. Isso. Então, todo mundo que trabalha em construção civil, trabalha fazendo limpeza externa de prédio, pintura, reforma, enfim, tudo isso aí, ele tem uma série de equipamentos de proteção individual para tentar ajudar, né, na proteção do indivíduo, mas assim, ele está exposto, sim, ao perigo, né? São atividades que expõem o funcionário a risco de vida, certo? E tem a questão da segurança. Então, se você pegar assim, pessoas que trabalham como segurança particular, segurança patrimonial, segurança não sei das quantas, ou seja, porta-arma, tá ali na linha de frente, né, segurança de banco, segurança de shopping, de loja e assim por diante, ele corre risco de vida sim. Nós sabemos disso. Quantas vezes já não vimos no noticiário aí que uma pessoa foi, né, um segurança, alguma coisa foi baleado, né, foi tentar, às vezes nem tentou reagir, né, às vezes só de estar ali ele já acaba sendo alvo, né, dos bandidos ou coisas do gênero. E também tem a segurança pública, né, todos os policiais, sejam eles civis ou militares, eles têm também essa questão da periculosidade. Perfeito? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque, assim, às vezes você não vê, num primeiro momento, se a pessoa está correndo risco de vida, né? Ou seja, tem direito ao adicional de periculosidade, mas se você analisar o que ele faz, aquilo que é a função dele, você já consegue detectar que aquilo ali oferece risco de vida, sim. E aí você vai ter que analisar se é competência ou não da empresa pagar o adicional de periculosidade e, principalmente, fornecer para essa pessoa os equipamentos de proteção individual para tentar minimizar esse risco de vida da pessoa. Tá? Então, é aquela questão, né? A pessoa trabalha em altura, ele tem que ter aquele cinto de proteção com mosquetão para poder se prender, ele tem que ter capacete, ele tem que ter bota especial, não sei o quê. Se a pessoa trabalha com segurança, tem que ter minimamente um colete à prova de balas, né? Que não vai adiantar muita coisa, mas pelo menos ajuda, né? E assim por diante. No caso do periculosidade, ele também tem os níveis de desconto, de porcentagem, ou é só uma porcentagem Não, só? isso, então. O adicional de periculosidade é um percentual único, não importa qual atividade que a pessoa exerce. Então, não tem graduações. Então, se a pessoa tiver direito à periculosidade, ou seja, se já foi verificado que ele corre risco de vida na função que ele exerce, né? Então, ele vai receber 30% sobre o salário nominal. Então, vamos supor que a pessoa fala assim, mas o meu salário é R$3.000 por mês. Então, eu vou receber 30% de R$3.000, porque eu corro risco de vida naquela função que eu exerço na empresa. Tá? Então, diferente do adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade é pago com base no salário do funcionário. Ok? Então, 30% do salário nominal do funcionário. Agora, uma coisa que todo mundo precisa sempre pensar, ou sempre estar avaliando assim, existem algumas funções, algumas atividades profissionais, que elas são tanto insalubres quanto perigosas. Então, vamos pensar assim, pessoal que trabalha com mineração, então ele corre risco de vida, porque ele trabalha em mina, em túneis, né, debaixo da terra, então pode desabar, pode acontecer alguma coisa, de repente está lá perfurando, fazendo uma extração do minério e encontra um bolsão de gás. Aquilo lá pode explodir e ele morrer. Ou ele também tem a questão da insalubridade, porque todo trabalho de mina é insalubre. Então ele vai acumulando no organismo resíduos daquela extração de minério que ele faz, né, que o mineiro faz, e com o tempo ele acaba adoecendo em função do trabalho que ele exerce. Agora a legislação diz para nós o seguinte: se uma determinada função for constatada que ela tem insalubridade e periculosidade, o funcionário deverá optar pela remuneração maior, ou o adicional de insalubridade, ou o adicional de periculosidade. Ele não pode receber os dois. Ficou claro isso aí?
Então, o que a empresa normalmente faz? Ela verifica o que é melhor para o funcionário. Então, se é a insalubridade, que tem a graduação 10, 20, 40% do salário mínimo, ou se é a periculosidade, que é 30% do salário do funcionário. Professor, então ela sempre fala. Não é o funcionário que escolhe? Normalmente a gente fala assim, a lei fala que é o melhor para o funcionário, mas normalmente a empresa faz o cálculo e verifica, olha, eu fiz o cálculo com insalubridade dava tanto e com periculosidade dava tanto, então é melhor te pagar periculosidade, você vai ganhar mais. Então, normalmente, quem faz a folha é que verifica qual dos dois é o mais vantajoso para o funcionário. No vídeo que o senhor postou lá, o professor fala que essa parte fica pro funcionário, ele que escolhe, no caso. Então, normalmente o que a empresa faz? Apresenta o cálculo para o funcionário e fala para ele, olha, pela sua remuneração, o mais vantajoso seria esse adicional, ou salubridade ou periculosidade, e a pessoa assina um termo dizendo que está de acordo com aquele cálculo, né? Então, assim, precisa sempre tomar cuidado, por exemplo, se a pessoa ganha um salário pequenininho, vamos supor que ele ganhe o salário mínimo, então, o que vai acontecer? Se você fala para mim, olha, eu ganho salário mínimo, então R$ 1.045, e eu exerço uma função que tanto tem insalubridade quanto tem periculosidade. Aí eu vou te perguntar, qual que é o nível da sua insalubridade? Se você falar para mim que é 40%, então eu falo, estou no grau máximo de insalubridade. Então é melhor você receber insalubridade e não a periculosidade, porque a periculosidade é 30%. O grau máximo de insalubridade é 40%. Certo? Agora, à medida que a pessoa vai ganhando mais do que um salário mínimo, precisa tomar bastante cuidado, porque a insalubridade sempre é calculada sobre o salário mínimo. A periculosidade é sobre o salário da pessoa. Então, na maior parte das vezes, a pessoa vai ter um adicional melhor com periculosidade e não com insalubridade. Por isso que tem que fazer o cálculo e apresentar para a pessoa poder dar o de acordo, né? Falar, não, estou de acordo com o cálculo que a empresa fez. Perfeito? Esclarecido aí a dúvida? Sim, obrigada, professor. Ok. Então, o que acontece também? Então, falamos do adicional de insalubridade, falamos do periculosidade, né? E eu vou falar um pouquinho sobre abonos, né? Então, o abono, ele corresponde a algum valor que vai ser pago ao empregado, né? Que a empresa paga ao empregado, para suprir alguma necessidade do serviço, né? Agora, o que acontece? A característica do abono é assim, ele deve ser pago esporadicamente. Então, assim, olha, de repente eu falo assim, olha, eu vou te dar um abono porque você se dedicou, você ultrapassou a meta. Eu não caracterizo como um prêmio, eu falo que é um abono. Então, sempre quando a gente fala da remuneração, você precisa verificar qual é a forma que você está pagando o funcionário. Então, se você falar que é abono, você tem que tomar cuidado, porque esse abono não pode ser repetido rotineiramente. Então, assim, o abono não pode ser pago todos os meses do ano, senão ele deixa de ser esporádico e passa a ser habitual, ok? Se o abono for pago todos os meses do ano e passa a ser fazer parte da remuneração do funcionário, ele não pode ser tirado. E a característica do abono é essa: eu posso conceder o abono por 2, 3 meses e depois eu falo, olha, a partir de agora eu não vou conceder mais, certo? Então vamos supor que você está trabalhando num período em que tem um grande volume de trabalho, né? E aí a empresa fala para você, olha, eu gostaria que você se dedicasse, procurasse agilizar todos os processos, todo o serviço aí, e tentasse dar conta de tudo isso, né? Porque eu não posso contratar mais funcionários, mas eu vou te pagar um abono. Então, durante 2, 3 meses, ela paga um valor lá a título de abono. Perfeito. Quando passou o período, ela fala, olha, terminamos, então está tudo em ordem novamente, então a partir do mês que vem não tem mais abono. Certo? Existem alguns casos também
que acontece assim, por exemplo, a database da categoria, né, no caso que o funcionário trabalha, seria maio. Vamos supor que a database é maio. Então, o sindicato consegue, no acordo com os patrões, né, ele consegue falar assim, olha, não vamos esperar até maio para poder dar um aumento para o funcionário. Vamos dar um abono agora de 10% do salário de todo mundo. E aí, na database, a gente negocia o aumento real. Então, às vezes, acontece isso também. Então, um acordo pré-database de aumento, né, de negociação trabalhista, o sindicato consegue um abono para determinadas funções ou determinadas categorias, enfim. E o funcionário recebe aquilo durante um período, pode ser um mês, 2, 3 meses, mas sempre que anteceda ao período de negociação da database, para poder, então, fazer o acordo coletivo de trabalho, né? Então, precisa sempre lembrar, abono é uma coisa transitória, é uma coisa esporádica. Então, é uma remuneração que pode ser paga esporadicamente ao funcionário. Ele não pode receber o abono todos os meses, durante todo o ano, né? Senão ele pode alegar que isso já faz parte da remuneração dele. Aí a empresa não pode retirar esse valor. Perfeito? Gratificação. Então, a gratificação é muito comum por mérito, desempenho, a pessoa está executando um trabalho de uma maneira muito boa, muito satisfatória para a empresa, né? E a empresa pode, então, estar dando para ele uma gratificação. E aí tem uma questão interessante. Essa gratificação ela pode ser eventual. Então, vamos supor lá, falar, olha, o Adriano teve um desempenho excelente agora no mês de fevereiro, então nós vamos dar uma gratificação para ele de R$ 500, né, como se fosse a título de um prêmio, né? Ou então, falar, não, Paulo tem tido um desempenho excepcional no trabalho dele, então nós vamos dar uma gratificação, eu vou aumentar 10% no salário. Então, a gente pode dizer assim, a gratificação, ela tanto pode ser eventual, acontecer só um período ou outro, um mês ou ela pode ser constante. Então, no caso, assim, olha, eu estou te dando uma gratificação de 10% do seu salário, então todos os meses você vai receber o seu salário e mais 10% de gratificação, certo? Então, ela vai ser habitual. Então, bastante cuidado com isso, assim, gratificação eventual, aquela que acontece só de vez em quando, ela não se incorpora à remuneração. Então, eu pago o funcionário um mês, ou às vezes até 2 meses no ano, e acabou, certo? Se eu concedo uma gratificação e ela se torna habitual, ela incorpora a remuneração do funcionário. Então, toda vez que a gente fizer isso aí, né, fez uma gratificação se tornar permanente ou habitual, a gente precisa lembrar, isso reflete nas férias, isso reflete no 13º, isso reflete nas verbas rescisórias da pessoa, hein? Então, não pode esquecer disso. A gratificação esporádica, ela também causa um reflexo em férias e 13º, né, porque é a média do ano, mas assim, vamos supor que passou, né, passou 2019, acabou, nós estamos em 2020, né, que tem que acabar logo, porque já está muito complicado esse ano, né, e aí o que vai acontecer? O ano passado eu paguei 2, 3 vezes no mês lá uma gratificação para o Zezinho. Agora, em 2020, eu não estou pagando mais. Se eu mandar ele embora agora, não vai ter um reflexo nas verbas rescisórias. Perfeito? Agora, se for uma gratificação habitual, aquela que eu estou pagando todos os meses para ele, se eu mandá-lo embora agora, eu vou ter que pagar com reflexo. A gratificação vai ter que refletir também nas verbas rescisórias, ou seja, eu vou ter que acrescentar o valor da gratificação para o pagamento das verbas rescisórias. Perfeito? Claro isso para vocês? Ô, professor, Diga. e como que entra no Olerite? Entra como gratificação e bônus mesmo? Sim. Tem que vir escrito abono, no caso de ser um abono, ou uma gratificação. Certo? Pode ser uma gratificação por produtividade, pode ser uma gratificação por função e assim por diante, mas tem que vir com o termo de gratificação.
Ok, obrigada, professor. Se aparecer com outro nome, pode ser que seja os outros itens que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, só esse cuidado, Ok. né? Gratificação, ela pode ser tanto eventual, ou seja, acontecer só de vez em quando, ou habitual, aquela que acontece todos os meses. Aí nós temos o prêmios ou comissões. Então, o que vai acontecer? Quase sempre, quando a gente fala de prêmio ou comissão, nós estamos falando em um percentual. Okay? Então, fala assim, olha, você vai ter o seu salário fixo e mais 5% de comissão sobre suas vendas. 5% sobre aquilo que você conseguir vender para o cliente, 10%, e aí vai de acordo com a empresa, né? Ou a empresa também pode chamar isso de prêmio, né? Então, você vai ter um salário fixo mais um prêmio sobre as suas vendas, perfeito? Então, o que vai acontecer? Esse caso específico, a gente vai estar dizendo assim, olha, você tem um salário fixo e tem um salário variável, que é chamado de comissão ou chamado de prêmio. Mas tudo isso é considerado como salário, ok? Então, sempre tome bastante cuidado com relação a prêmios ou comissões, porque se eu fizer as vendas, ou se eu fizer aquilo que a empresa estabelece para mim poder ganhar a comissão ou o prêmio, eu ganho. Se eu não fizer, eu não ganho. Então, vamos pensar essa situação que nós estamos vivenciando agora, em termos da Covid-19, né? O vendedor de uma loja. Então, ele estava habituado a receber um salarinho fixo, pequeno, e receber as comissões sobre vendas, que era, muitas vezes, a maior parte do salário do vendedor. Agora, com esse fechamento das lojas, né, as lojas só estão podendo vender online, e se a empresa não tiver algum esquema para poder dar ainda uma parte da comissão para o vendedor, o que vai acontecer? Ele vai ter apenas o salário fixo dele, e normalmente é um valor pequeno. Então, ele não vai ter a parte de comissões, que é a parte principal, né? Que seria, muitas vezes, a parte que vale mais o salário dele. Então, isso é bem complicado. Ok? Professor, Pode falar. geralmente a maioria das lojas elas não oferecem um salário fixo mais comissão, né? Elas oferecem o peso, o piso salarial do vendedor ou e junto com a comissão, né? Que seria o quê? Se o vendedor naquele mês que ele não venda bem, o piso salarial garante que ele não vai ganhar menos que a categoria dele, né? De vendedor. Sim. Ou se ele vender normalmente do mês, vender bem, ele vai ganhar o equivalente ao que ele vendeu sobre a comissão dele. Uhum. Então, nesses casos de pandemia que está acontecendo, o que vai acontecer junto com esses vendedores é que eles vão ganhar o piso salarial, o piso salarial do vendedor, que é a garantia que ele não ganhe menos que o piso da categoria. Legal. Então, o acordo que está sendo praticado atualmente entre essas empresas que têm os vendedores aí que ganham por comissão. Então, Mas na parte do varejo, né? sim. É que acontece mais isso. Dificilmente você encontra uma loja que dá fixo mais comissão. Então, e nós temos aí uma série de profissionais que trabalham basicamente só com comissão, né? Não tem piso, não tem nada, corretor de imóveis. Eu tenho uma amiga que ela vende planos de sepultamento, né? Ela vende o plano de assistência funerária, e aí ela ganha só comissão, ela ganha pelas vendas, né? E é aquela questão, vendeu, ganhou. Se não vendeu também, tem que estar administrando aí o dinheirinho que ela tem, porque senão ela não consegue se manter, né? E é bem complicado. No corretor já não tem mesmo, porque como a comissão o valor que ele acaba ganhando às vezes é bem grande, é Sim, ele que tem que administrar esse dinheiro durante o tempo que ele tiver sem vender. A maioria exatamente. das vezes ele ganha 15, 10 mil numa venda só, então é o Exatamente. dinheiro que ele vai ter que administrar durante esses meses. E aí nós temos também uma outra coisa, que é o salário utilidade, né? Ou
o que a gente chama de salário in natura. Então, o que acontece com esses dois termos, né? Salário utilidade ou o salário in natura? Nós estamos dizendo assim, eu vou te pagar o seu salário, mas eu vou te dar alguns benefícios, algumas coisas que a gente chama de remuneração indireta. Então, ele fala assim, olha, eu vou te contratar, eu vou te pagar R$ 2.500, só que eu vou te dar um apartamento para você morar, pago pela empresa, você vai ter vale alimentação e vale refeição, eu vou te dar um auxílio para vestuário e transporte, certo? Então, na realidade, se você for pensar, você não está ganhando R$ 2.500. Você está ganhando 2.500, você está ganhando o valor do aluguel do apartamento, você está ganhando o valor do auxílio de vestimenta, alimentação, enfim. Você vai gastar pouco dos seus R$ 2.500, correto? Porque se a empresa arca com transporte, arca com alimentação alimentação e refeição, arca com a sua habitação, ajuda até no seu vestuário, então você não está gastando praticamente nada, né? Dá para você economizar um pouquinho aí e, vamos dizer assim, administrar melhor o seu salário, né? É um político da vida. Então, esse salário... Oi? É um político da vida. Não é político, não. Muitos diretores de empresa, eles têm isso aí exatamente... Então, é exatamente para quê? Para se livrar um pouco do imposto de renda. Então, a empresa fala para ele, ó, em vez de eu te pagar 30 mil por mês, eu vou te pagar 18 mil, mas eu vou te dar um loft para você ficar morando, né? Vou te dar vale alimentação, vale refeição, vou te dar um auxílio para vestuário, pago despesa de combustível para você, você estaciona aqui na empresa, então não vai ter despesa com estacionamento e tal. A empresa vai dar concessão de, por exemplo, empresa que banca totalmente a assistência médica, que não tem participação do funcionário, certo? Ou então a empresa fala para você assim, olha, você vai vir trabalhar com a gente, eu pago a despesa de instrução dos seus filhos. Então, eu pago. Pô, posso escolher escola, vai lá, né? Pode colocar em qualquer escola aí que a gente paga a despesa de instrução. Então, você pensa assim, é vantajoso para a pessoa? Claro que é. Ele vai pagar menos imposto de renda e vai ter uma série de despesas que normalmente saíam do bolso dele, pagos, custeados pela empresa. Então, o salário dele é maior do que efetivamente ele está recebendo, né? Então, Mas na folha normalmente salarial isso entra como benefício, né? Então, aí é que precisa tomar bastante cuidado no momento de elaboração do contrato de trabalho. Por quê? A gente pode caracterizar isso como benefício ou pode caracterizar como salário in natura. Então, qual que é o grande diferencial para poder entender um ou outro? Se a empresa não desconta absolutamente nada desse benefício, ele é caracterizado como salário in natura, certo? Então, vamos supor assim, eu tenho direito a tudo isso aqui, mas a empresa não desconta nem um centavo, ela banca tudo, certo? Quando eu for mandado embora, eu vou falar, olha, eu ganhava 18 mil de salário, mas eu ganhava também despesa de instrução dos meus filhos, eu ganhava vale alimentação, vale refeição, eu tinha isso, tinha aquilo, que não era descontado do meu salário. Então, é salário indireto, é salário in natura. Perfeito? Mas aí então a rescisão vai ser em cima dos 18, né? Não, a rescisão vai ser dos 18 mais todos os demais valores que eu recebia por fora, né? E qual que é a vantagem da empresa para isso? Ou Então, não por tem? isso que eu estou falando, dependendo da empresa, vai depender do contrato que ela fizer com você. Por isso que eu estou especificando. Mas existem empresas que oferecem esse tipo de salário, o salário indireto, o salário in natura. Agora, vamos supor que a empresa fale para você assim, olha, eu estou te concedendo aí a habitação, mas eu vou descontar do seu Olerite R$ 100 por mês, referente ao auxílio de aluguel que eu estou te dando. Vou descontar R$ 10 do auxílio alimentação. Em relação à parte de assistência médica, eu vou descontar R$ 20. Então, assim, tudo valor simbólico, né? Porque o gasto é bem maior do que isso. Em relação à escola das crianças, eu vou descontar aí R$ 100 por mês de cada filho que você tiver matriculado a título da despesa de instrução. Então, o que vai acontecer? No momento que eu for fazer a rescisão, a empresa for me mandar embora, eu não posso pleitear
esses valores que ele me pagava a título de salário. Por quê? Porque eram benefícios. Eu tinha que custear uma parte e a empresa bancava o resto. Certo? Então, a dica aí para os futuros contadores, se você estiver trabalhando numa empresa e que você for responsável pela folha de pagamento, bastante cuidado com relação a esses benefícios que a gente fala aí, que eles têm que ter pelo menos um valor simbólico sendo descontado do funcionário, porque se não fizer dessa maneira, é considerado salário. Então, no momento de rescisão, não é só aquilo que ele ganha de salário, mas todos os demais benefícios vão ter que ser calculados também para poder fazer a rescisão. Tá? A empresa que oferece mais questão... benefício. A empresa que oferece mais benefício para o funcionário, ela obtém algum desconto da carga tributária? Normalmente não. Tem alguma coisa com relação, se ela tiver refeitório na empresa, se ela tiver restaurante na empresa, eu sei que tem alguns benefícios. Agora, fora isso aí, não me lembro de ter nada assim, não. Tá? Entendi. Então, o que acontece? Se a empresa não fizer nenhum tipo de desconto e o funcionário for mandado embora, ele vai estar pleiteando as verbas rescisórias dele em cima de tudo aquilo que ele recebia, ainda tem mais um agravante. Se a empresa falar, não vou pagar, vai para a justiça. Normalmente é assim. Aí o que vai acontecer? O juiz vai determinar que se paguem sobre todos os valores e ainda vai determinar que a empresa faça o recolhimento de fundo de garantia e INSS sobre os valores que ela não recolheu. Então, aí mais um agravante para a empresa, né? Para a empresa tomar mais cuidado. Então, assim, pensando no lado da empresa, porque muitas vezes nós, como contadores, vamos ter que pensar não só como funcionário, mas também como a pessoa que vai estar elaborando a folha, que vai estar fazendo toda essa parte de registro e tudo mais, né? E os lançamentos contábeis. Então, nós temos que ter consciência, sim. Cuidado, que se você não alertar a empresa que ela tem que descontar pelo menos um valor simbólico de cada item que ela oferece como benefício, aquilo vai acarretar um valor maior de gasto, né, para a empresa, no caso de uma rescisão, no caso quando o funcionário for mandado embora. Perfeito? Eu lembro inclusive de um caso que não faz muito tempo isso aí, que o funcionário ele ganhava uma cesta básica e a empresa não descontava absolutamente nada dele, né? E aí, quando ele foi mandado embora, ele requisitou o pagamento nas verbas rescisórias, né, sobre o valor da cesta básica que ele recebia. E aí, o que aconteceu? A empresa teve que fazer o cálculo, tudo, e refazer o pagamento dele, né? Então, assim, é dor de cabeça para a empresa. Você vai falar, mas a cesta básica nem é um valor tão relevante. Sim, mas ele tem direito, né? Então, ele pode estar fazendo isso. Em relação às gorjetas, então, o que acontece? As gorjetas que o empregado recebe, elas vão integrar a remuneração para todos os efeitos. Então, aquilo que a pessoa recebe a título de gorjeta, né, precisa sempre tomar cuidado com isso, porque isso vale muito para serviços que o pessoal, restaurante, bares, casas noturnas, não sei o que lá, fala assim, eu tenho o valor da conta e tem mais 10% que é do garçom, não é assim que eles falam? Então, precisa sempre lembrar assim, neste caso aí, já está implícito que o salário desse garçom deveria ser um salário X, mais o valor das gorjetas mensais em relação a todos os atendimentos que ele faz com a clientela, tá? E aí, o que acontece, né? Em cima desse valor das gorjetas, também deve ser considerado o valor do FGTS para o funcionário, né? A empresa tem que fazer o recolhimento do fundo de garantia e também tem que fazer o recolhimento do INSS para esse funcionário, tá? E, assim, em relação a tudo isso aí, o que a gente precisa sempre reforçar, né? Hoje, com a reforma da Previdência, nós precisamos lembrar uma coisa importantíssima, né? Todo valor que o funcionário contribuir para futuramente se aposentar, tem alguém com o microfone aberto. Pronto, já resolvemos o caso aí.
Então, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, o valor que a gente contribui de INSS, futuramente vai ser utilizado no cálculo da nossa aposentadoria. Então, se eu contribuir menos, eu vou ganhar uma aposentadoria menor. Se eu contribuir um pouquinho mais, eu posso ter um valor um pouquinho maior na minha aposentadoria. Lembrando que, pela nova regra de aposentadoria, todas as contribuições, desde 1994 até o momento que eu me aposentar, vão ser contadas para cálculo da média da minha aposentadoria. Então, sempre lembrando, vamos supor, professor, mas eu comecei a trabalhar só no ano de, sei lá, 2010. Faz 10 anos que eu trabalho. Perfeito. Então, de 2010 até 2000 e sei lá quanto, quando você for se aposentar, vai ser pego todos os valores de contribuição, tirar da média, para poder verificar qual é o valor da sua aposentadoria. Então, sempre lembrando, se você contribuiu um pouquinho mais, ou contribuiu sempre ali, perto do limite, né, perto do máximo permitido, o valor da sua aposentadoria vai ser um pouquinho melhor. Se você pagou sempre menos, não, mas eu não queria que descontasse sobre gorjeta, sobre isso, sobre aquilo, porque senão eu ganho pouco. Então, quando você for se aposentar, você vai ganhar pouco também. Então, sempre cuidado com isso aí, que às vezes o empresário vem com a historinha, falando, não, olha, vamos descontar só sobre isso, sobre aquilo, não precisa descontar sobre tudo, mas lembra que no futuro, quando você tiver de bengalinha lá para se aposentar, você vai ter que ganhar pouquinho também, né? Porque você não contribuiu. Tranquilo até aqui? Bom, vou aproveitar agora que nós estamos com a sala um pouquinho mais cheia, né? Aqui no momento nós estamos com 17 alunos na sala, né? Coisa absurda, né? Era para ter 20, acho que 25 alunos, né? Mas tá bom. Vamos chorar pelo leite derramado, né? No começo da aula eu tinha comentado, então, com os alunos o seguinte. Primeiro deixa eu perguntar. Em relação a essa parte de remuneração, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Antes de eu mudar o assunto. Ou está todo mundo tranquilo, feliz? Não, tá de boa, professor, por enquanto. Todo mundo ganha bem, né? Ninguém se preocupa nem com remuneração. Bom, então vamos lá. No começo da aula, eu havia comentado para os alunos que já estavam... Eu estou falando, acho que o senhor não está escutando. Você quer falar alguma coisa? Sim, posso? Fala. Pode. Então, e se além do INSS que a empresa recolhe, a gente pagar um por fora, isso ajuda, melhora? Então, o que vai acontecer? Pela nova regra de aposentadoria, né, pela reforma previdenciária, você tem a seguinte opção. Você pode fazer o pagamento obrigatório, né, que isso aí não tem como você fugir, né, sendo registrada, obrigatoriamente você vai ter que contribuir para o INSS, então não tem opção, perfeito? E aí, se você pensar assim, mas eu queria ter um valor um pouquinho maior lá na frente, escolha um plano de previdência, um PGBL, que seria o que vai te garantir lá no futuro um valor a mais na sua aposentadoria, né? E começa a fazer um pagamento mensal, aí, pagando um pouquinho cada mês, para lá na frente você poder ter um valor de aposentadoria extra, né? Um complemento da sua aposentadoria. Então, você tem que escolher um banco ou uma empresa que trabalhe com essa questão de seguro, né? Que na verdade, o PGBL é um seguro, né? E fazer o seu plano de previdência complementar. É o que a legislação Ele é tipo estabelece. um plano de previdência privada? Sim, é um plano de previdência privada, é o PGBL que a gente fala. É o Plano Gerador de Benefício Livre, certo? Então, para qualquer pessoa que trabalhe registrado pela CLT, a recomendação do governo é assim, né? Você faz o pagamento do INSS todos os meses, que você é obrigado a fazer, não tem como fugir, e faça uma previdência complementar. Escolha aí o seu banco, ou a empresa que você queira, a seguradora, né? Tem uma série de seguradoras que estão fazendo PGBL, e faça os seus pagamentos e tenha no futuro uma renda extra, um complemento da sua aposentadoria. É isso que eles estão recomendando.
tá? Porque assim, Obrigada. Porque na via de regra, no máximo, se você contribuiu sempre pelo teto da Previdência, você vai poder receber R$6.000. É lógico que isso aí é uma coisa fictícia, né? Porque mesmo que você contribua com valores significativos, na média você nunca atinge o padrão de 6 mil e pouco, que é o teto máximo do INSS. Sempre vai dar um valor inferior, nunca vai dar valor muito próximo do teto, tá? Porque precisa sempre lembrar, começo de carreira você ganha menos e contribui menos. E às vezes, dependendo da situação, você vai ficar períodos desempregados no decorrer da sua trajetória profissional, Deus queira que não, né? Mas acontece muitas vezes. E no final da carreira, dependendo da situação também, às vezes também há uma redução no salário. Nem sempre você consegue manter até o final da sua trajetória profissional uma trajetória de crescimento do seu salário. E aí, quando vai calcular a média, há uma grande perda, uma perda significativa no valor da sua aposentadoria. Por isso que o governo recomenda que a gente faça um plano de previdência complementar. Ou então, faça um pezinho de meia, vai guardando seu dinheiro, vai fazendo uma aplicação aí que não seja em poupança, né, que seja em qualquer outro ativo financeiro, que de repente você também consegue administrar bem o dinheiro e quando chegar lá na frente, você tem aí uma reserva para poder ajudar na aposentadoria. Perfeito? Então, voltando ao que eu tinha começado a falar então no início dessa aula aqui, a professora Juliana, nossa coordenadora, ela já tinha conversado comigo, né? E a gente começou a verificar a possibilidade de vocês fazerem um curso. Eu falei um curso, mas assim, pode ser até mais de um, né? Dentro da Universidade Mastermac. Por quê? Porque a Anhanguera, ela tem esse contrato junto com essa empresa aí, que é para a gente usar aquele programa, o Mastermac, né? Que nós utilizamos em Práticas Contábeis 1, fizemos todo o trabalho de abertura de empresa, né? E ele tem alguns módulos, né? Além da parte contábil, ele também tem a parte de folha de pagamento, ele também tem algumas outras coisas. E aí, o que vai acontecer? Nós estamos verificando como é que nós vamos disponibilizar para vocês estarem fazendo esses cursos, que são cursos online. Até porque, hoje em dia, não poderia ser de outra forma, teria que ser tudo online mesmo, né? E eu tinha pensado, estou verificando com a Juliana, eu estou pensando em estar disponibilizando ou pedindo para que assim que tiver a forma de disponibilização, né? Eu preciso ver como é que eu vou habilitar vocês para poderem fazer os cursos, né? Trabalhar, o primeiro curso seria o curso de E-Social, certo? Isso é a minha visão, porque assim, é o que está mais próximo desta disciplina que nós estamos trabalhando. Mas, de repente, se o aluno chegar para mim, né, que nem o Paulo falou, não, mas eu tenho dúvida em relação a códigos para elaboração de folha de notas fiscais, tal, não sei o que lá. Se, de repente, ele localizou dentro da Universidade Mastermac um outro curso que é mais interessante para a carreira profissional dele neste momento, e ele quiser fazer, desde que seja equivalente à quantidade de horas aí, né, que não são cursos muito pequenininhos, não, aí seria interessante. Então, assim, eu vou conversar com a Juliana e vou falar para ela, olha, eu estou sugerindo 2 ou 3 cursos, mas se o aluno encontrar um outro curso que seja interessante para ele, dentro da área contábil, né, e queira fazer, eu acredito que não vai ter problema nenhum. Por que eu pensei no E-Social, né? Porque assim, o E-Social ele envolve a folha de pagamento e também tem alguns outros itens aí que seriam relatórios obrigatórios que a empresa tem que estar fornecendo ou tinha que estar fornecendo antigamente, né? Por exemplo, dentro do E-Social nós vamos ter o cadastro geral de empregados e desempregados. Então, toda vez que contrata um novo funcionário ou demite funcionário, tem que estar informando através do CAGED que está no E-Social. Nós temos a parte de fundo de garantia, né, que é a GIP, que também é dentro do ambiente do E-Social. A própria parte de registro profissional, né, ou seja, o registro do funcionário na empresa, tudo aquilo que é feito, o registro que é feito na carteira de trabalho da pessoa, a título de empresa, também está dentro do E-Social. Comunicação de acidente de trabalho, a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, né? Comunicação de dispensa, o perfil
proficiográfico previdenciário, que é aquilo que eu falei, que é junto com o LTCAT, né? Perfil proficiográfico previdenciário, PPP, que é para ver função por função se tem direito ou não a determinados adicionais. A declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCTF, a declaração do imposto de renda retido na fonte, que é a DIRF, o quadro de horário de trabalho dos funcionários da empresa, o manual normativo de arquivos digitais, o guia de previdência social, guia de recolhimento de fundo de garantia. Então, assim, além da folha de pagamento, são 14 itens obrigatórios que abrangem o e-social. Então, o e-social está dentro do ambiente SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, e práticas contábeis 3 nós vamos tratar bastante desse ambiente, né, mas assim, o e-social, ele tem um volume de informações muito grandes, que seria interessante que o aluno pudesse estar fazendo um curso específico para conhecer mais, para poder se inteirar mais, conhecer as peculiaridades, né? O que eu estava verificando aqui? Esse curso que está sendo oferecido, né? Ele vai tratar, então, de conceitos gerais do e-social. Ele vai falar um pouco da ferramenta do e-social, que é uma ferramenta digital dentro do ambiente SPED, né? Ele vai falar sobre algumas formas de configurações, os eventos do e-social e como é que você vai transmitir os eventos para a base do governo, né? Então, ele é composto de 5 videoaulas, ele tem 7 atividades avaliativas, ele deve ter algum material de apoio também, que eu não consegui verificar ainda, né? E vai ter o certificado de conclusão, que o aluno que conseguir ter pelo menos 70% de aproveitamento no curso, ele tem direito ao certificado. Então, por que eu pensei nesse primeiro momento, nesse tipo de curso, né? Primeiro que vai ser conhecimento. Então, conhecimento sempre é bom. Segundo, que se você fizer o curso e tiver o aproveitamento, você recebe o certificado gratuitamente, e aí você vai poder colocar no seu currículo o curso de e-social, que hoje em dia as empresas precisam de profissionais que saibam lidar, que saibam estar alimentando as informações do e-social. E eu também estou verificando com a Juliana se esse curso pode ser contado dentro das atividades complementares. Perfeito? E para ajudar mais ainda, fechando tudo isso aí, eu vou estar verificando se eu atribuo pontos para o segundo bimestre. Então, assim, o aluno fez o curso, beleza, então eu vou atribuir tantos pontos para ele, já que ele concluiu o curso. Ele não vai precisar fazer esses exercícios que eu estou colocando na plataforma. Ele já fez o curso, ele já tem X pontos. Tá? Se ele fizer mais de um curso, a gente combina aí para ver quantos pontos que no segundo bimestre são 2.500 pontos só na parte de trabalhos, né? E os trabalhos vão ter que ser feitos provavelmente todos online, né? Se as coisas não melhorarem daqui para frente. Ok? E aí, qual a opinião de vocês? O que vocês me dizem disso? Eu gostei, professor. Eu gostei também. Porque eu trabalho numa Ana empresa Cláudia, Ana Beatriz. Isso, porque eu trabalho numa empresa Eu achei muito legal. E aí ia me ajudar bastante. Na Legal, área, né? então. Eu já estou numa empresa, né? E aí, agregando essa informação seria melhor ainda. Então, além disso aí, é que nem eu falei para vocês, né? Eu pensei no e-social, mas assim, tem a parte fiscal, tem a parte de folha de pagamento, tem a parte contábil também. Aí eu só preciso verificar, depois que a gente conseguir esse acesso aí, o que eles disponibilizam que vocês podem estar fazendo. Então, no caso, né, o Paulo tinha falado com relação a notas fiscais, tem um curso específico falando que é o fiscal e tributos. Então, de repente, ele vai falar, não, eu preferia fazer esse aí porque está dentro da minha área de atuação no momento, né? Então, assim, eu vou deixar de uma maneira que o aluno possa estar verificando, né? Ele conhece quais são os cursos aí e depois ele me diz, olha, eu estou fazendo, ou só fala, estou fazendo tal curso, né? Esse, por exemplo, que fala da parte de fiscal e tributos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Então, esse aqui é bem puxado, porque ele tem 49 videoaulas e 69 atividades
avaliativas. Então, ele deve ser bem extenso mesmo, porque para ter tudo isso de material aí, né? Então, 69 atividades avaliativas é curso que não para mais de um bimestre aí, né? Esse do E-Social, eu vi que ele não é tão extenso, porque, assim, são cinco videoaulas, né? E 7 atividades avaliativas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, 7 atividades. Então, eu pensei, bom, não é tão complicado, os alunos conseguem estar realizando, né? Mas eu deixo a critério de vocês, se alguém quiser fazer mais alguma coisa, sinta-se à vontade e aproveite a plataforma que a gente vai estar disponibilizando, né? Fala. No caso, você ia ministrar o curso ou ficaria por conta? Seria em aula? Não. Só lembrando, o curso é disponibilizado pela Universidade Mastermac, porque a Anhanguera tem o programa Mastermac. Então, eles vão permitir que vocês façam os cursos, que são todos cursos pagos, né? Só que como a Anhanguera é cliente da Mastermac, eles vão permitir que vocês, alunos, possam estar se conectando lá na universidade, fazendo os cursos e recebendo o certificado. Então, assim, é tudo preparado por eles. Diga. Daí, provavelmente, a universidade disponibilizaria um login, uma senha para os alunos? Isso. O que então vai acontecer? Pelo que eu entendi, eles vão disponibilizar uma senha de tipo de administrador para mim. E aí eu vou estar fazendo o cadastro de vocês para vocês poderem se logar lá e fazer o curso. Então tá bom, obrigada. É o que nós estamos terminando de acertar, eu, a Juliana e a área de TI da Anhanguera. E só uma última dúvida, você sabe se mesmo depois que o semestre acabe, se nós quisermos fazer os cursos que são mais longos, a gente pode fazer? Então, eu acho que não, eu não tenho certeza. Vamos supor assim, se você ainda, eu acredito assim, se você tiver ainda, vocês estão no 6º, é isso? Isso. Então, se você falar para mim, olha, eu continuo estudando, eu vou terminar o curso aqui na Anhanguera, então eu acredito que talvez este ano de 2020 fique aberta essa possibilidade de vocês estarem fazendo os cursos, ok? Mas legal. também não posso garantir, pode ser que seja só esse semestre. Tá, obrigada. Tá bom? Dúvidas, perguntas, esclarecimentos? Professor, Diga. mudando um pouquinho, né, Hum. o assunto. Diante desse cenário que estamos vivenciando, né, da crise para tudo que é lado, o senhor acha que, na sua opinião, na sua visão, a classe contábil, tanto os que já estão no mercado, quanto os que vão se formar, estão prestes a se formar, vai sofrer muito por conta de tudo isso, por conta desse declínio, né? Porque é um declínio absurdo em relação a crescimento, né, do país. Está tendo muito gasto em relação a tudo. Então, eu gostaria de saber a sua visão em relação a tudo isso, em relação aos profissionais e os que vão se formar. Então, eu sou da seguinte opinião. Então, vamos falar de uma maneira assim, bem aberta, né? E eu acho que nesse momento, né, durante o processo aqui da quarentena, durante essa loucura que nós vamos estar vivenciando aqui, nós temos que pôr na cabeça o seguinte: o importante é a gente se cuidar. Cuidar da gente e da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que a gente ama, porque se a gente não fizer isso agora, talvez amanhã já não seja possível. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa analisar. O segundo é o seguinte: nós vamos atravessar uma crise econômica depois que passar essa crise de saúde? Vamos. Só que tem que lembrar assim, o Brasil não vai estar sozinho. Nós vamos estar, o mundo todo vai estar atravessando um período recessivo bem violento. E aí o que vai acontecer? Todos os governos vão ter que criar mecanismos de incentivo para poder a economia voltar ao normal gradativamente até chegar no patamar de 2019, por exemplo, né? Que a gente vai perceber assim, depois que passar toda essa pandemia,
a economia vai estar num patamar lá embaixo, né? Então, até conseguir retomar o crescimento econômico para chegar no mesmo padrão equivalente ao ano de 2019, vai levar um tempinho. Agora, o que vocês têm que pôr na cabeça, assim, quanto mais preparados vocês estiverem, quanto mais cabeça aberta e conhecimento vocês tiverem, melhor para vocês se manterem no mercado, melhor para vocês poderem ter boas colocações. Lembrando que, assim, algumas pessoas, ou talvez várias pessoas da área contábil, deixem o planeta, né? Talvez eles partam aí com essa pandemia e vão sobrar vagas, vão sobrar oportunidades para quem sobreviver a tudo isso, né? Isso é uma realidade também. Então, eu acho que, assim, o preparo é fundamental. Já era antes da pandemia e depois dela vai ser mais ainda. Tá bom? Mas, assim, não fiquem desanimados, não. Professor. Eu acho que a gente tem que manter o ânimo, manter a fé, eu acho que é muito importante, né? E a esperança. Beleza? É só a fé mesmo para a gente continuar de pé e não baixar a guarda, porque está sendo bem difícil, bem complicado, né? Olha, eu acho que assim, depois de tudo isso aí, depois que acabar essa pandemia, porque assim, nós temos que pôr na cabeça uma coisa extremamente importante. Nós estamos vivendo, agora nós vamos entrar vamos dizer assim, no pico da doença, né? Porque todos os especialistas já falaram, nós ainda não atingimos aqui no nosso país o auge da pandemia. Então nós temos que pensar, entre abril e maio nós vamos estar atravessando o maior número de casos, o maior número de mortes, ou seja, é quando vai dar aquele impacto maior na nossa saúde, aqui na saúde da nossa população. E aí a gente tem que lembrar assim, tá, aí começa a haver um declínio, vai melhorando e tal, só que enquanto não tiver uma vacina, enquanto eles não descobrirem um remédio eficaz contra isso, nós ainda vamos estar sentindo os efeitos da pandemia. Então não vai ser uma coisa assim, falar, depois de final de abril está tudo resolvido. Eu já ouvi gente falando isso. Não é assim. Basta você verificar o que os demais países do mundo estão fazendo, quais são as providências que eles estão tomando, né, os cuidados que eles estão tomando, vocês vão perceber que não é algo tão rápido, certo? Então eu posso dizer o seguinte, eu estou com 53 anos e a minha mãe tem 72 anos, e assim, eu nunca vi uma coisa dessa, nunca vi durante toda a minha vida, e nem a minha mãe, que tem mais idade do que eu, nós nunca vimos uma situação como essa. Eu nunca vi a Organização Mundial de Saúde decretar uma pandemia e falar para todos os países do mundo, né, fechem as fronteiras, põe todo mundo dentro de casa, ninguém deve circular, porque assim, é algo fora do comum, fora do comum da história da humanidade. Então, assim, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é uma coisa muito séria mesmo. E nós vamos ter que atravessar tudo isso, né? Por isso que a gente fala para vocês, não percam a esperança, não percam a fé, mantenham-se motivados, né? Porque a gente vai ver que as formas de relacionamento entre as pessoas provavelmente vão ter uma mudança depois de tudo isso. E aí nós vamos ter que ter pessoas mais bem preparadas, com a cabeça no lugar, vamos dizer assim, sempre centradas para poder tomar as decisões, com preparo, com estabilidade emocional, porque isso vai abalar muita gente, né? Mas vamos precisar de tudo isso, porque senão a humanidade não vai conseguir retomar a vida normal depois da pandemia. Tá bom? Tá, Mais obrigada. alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ninguém mais quer falar nada? Fala. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Em meio assim a essa crise que a gente está vivendo e essa crise política, né, vamos falar internamente no país, que é essa divisão, e ao mesmo tempo que eles querem cuidar da população, querem manter a economia de certa forma girando, qual que seria o impacto econômico depois que acabasse tudo isso, depois de tanto dinheiro de certa forma injetado na economia, assim, qual que seria o cenário do país? Olha, o que a gente tem que pôr na cabeça
se assim, tudo que está sendo gasto agora, tudo que está sendo investido para conter ou melhorar o aparato médico, é um gasto para tentar preservar vidas. Agora, depois da pandemia, depois que passar tudo isso aí, é que nem já falaram, talvez sobre um legado, porque assim, os equipamentos determinados equipamentos que forem sendo comprados, que não são descartáveis, eles ficarão para o sistema de saúde público. Agora, o restante é um gasto que não estava previsto, é um gasto que, sabe, basta você se colocar assim, ó, você está vivendo a sua vida, recebendo seu salário, você consegue manter sua vida com o salário que você tem hoje. De repente, você fica doente, ou alguém da sua família fica doente, e você começa a gastar todo o seu dinheiro, e até emprestando dinheiro, fazendo dívida, tudo mais, para tentar bancar as despesas de saúde. Quando passar, a pessoa se recuperou e passou toda a crise, o que você gastou, praticamente não dá para se aproveitar nada. Você vai ter que começar a reconstruir novamente. Então, o que o país vai estar atravessando depois da pandemia é exatamente isso. Nesse momento é necessário investimentos na saúde? Claro que sim. Só que depois que passar tudo isso aí, alguma coisa pode ser aproveitada, mas o restante vai ser através de trabalho, através de recuperação econômica, que nós vamos ter que sair do problema econômico que vai gerar posteriormente. Tá bom? Então, professor, mas assim, é justamente no plano econômico, que está sendo injetado muito dinheiro, né? Algumas ajudas, financiamento para a empresa. A gente corre um risco de ter uma disparada na inflação? Olha, eu acredito até que pode até acontecer de disparar a inflação, mas assim, o país não tem outra alternativa. Ele vai ter que fazer exatamente o que ele está fazendo e talvez investir até mais do que ele está pensando atualmente, né? Porque a gente percebe que todos os países que estão tentando resolver as questões dessa pandemia e também manter a sua economia relativamente saudável, né? Estão fazendo isso, gastando com a saúde e tentando manter as empresas vivas, né? Para depois que passar a pandemia, elas conseguirem retomar o trabalho normal, né? Manter a economia funcionando novamente. Então, eu acho que não tem muita alternativa agora, não. Viu? É aquela história assim, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, não tem muita alternativa. É difícil, né? Bem complicado. Tá bom? Gente, Digo isso a todo momento. Oi? Digo isso a todo momento. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente. Gente, olha, eu agradeço de coração a participação de vocês. Se precisarem, mandem e-mail para mim, eu estou respondendo. Talvez se eu não responder imediatamente, mas eu respondo, ok? E quinta-feira estaremos juntos novamente com a parte de auditoria, perfeito? E assim, procurem se cuidar, evitem se expor desnecessariamente, a não ser que esteja falando, eu tenho que trabalhar, professor, então não tem jeito. Mas assim, usem máscaras, higienizem a mão, usem álcool gel, façam tudo o que está sendo recomendado e tomem muito cuidado, principalmente com vocês e com os familiares. Tá bom? Eu tomo, né? Tá certo, professor. Obrigado, hein? Fiquem todos com Deus. Você também, Amém. professor. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. falou. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Cuida. Também estou me cuidando. Secretária.